Boa tarde, alunos do sexto 3. Iniciamos mais uma aulinha de língua portuguesa e o objetivo da aula de hoje é produção textual. Estudamos ao longo desse capítulo o mapa conceitual, né? Além de conteúdos gramaticais, claro. Então, agora vamos colocar em prática os nossos conhecimentos, vamos produzir o mapa conceitual a partir do nosso conhecimento prévio. Vamos lá. Abra aí na página 48 e nós temos algumas orientações. Primeiro que nós faremos é comparar essas duas ilustrações. Essas duas estruturas diferentes. Será que as duas são um mapa conceitual? Será que não? Quais são as diferenças? Então, olha só, acompanhe a leitura aí com a prova. A utilização de mapas conceituais não se limita aos conteúdos de língua portuguesa e de ciências, que foi o que nós vimos ao longo do capítulo. Esse recurso pode ser empregado em temas de qualquer área do conhecimento e, portanto, é uma ferramenta que pode auxiliar a todos nos estudos e pesquisas. Por isso, a proposta de produção deste capítulo contempla a elaboração de um mapa conceitual. Olha que legal! Para produzir seu mapa, observe atentamente os exemplos a seguir. Essas estruturas são semelhantes a de um mapa conceitual, porém não pertencem a esse gênero. Ou seja, não são mapas conceituais. Aponte as diferenças entre essas estruturas e os mapas conceituais. O que eu vou fazer agora? Vou observar essa primeira estrutura, a poluição dos rios. Parece uma palavra-chave, né? A palavra mais importante. E aí, dessa palavrinha, dessa expressão, saem outras palavras. Esgoto, morte da fauna, morte da flora, danos à saúde, conscientização do ser humano, empresas e lixo. Ok. Todas essas palavras estão ligadas à poluição dos rios, né? Possivelmente ali as causas, as consequências e talvez até algumas delas se encaixem em possíveis soluções. Mas não é um mapa conceitual. Por que não é um mapa conceitual? Porque ele não tem aquela mesma estrutura. Lembram lá? Se vocês voltarem aí algumas páginas, na página 31, eu tenho um exemplo. Lembram que nós fizemos aquele sobre a célula? Que a célula, quando foi a primeira observação, eu tenho uma palavrinha-chave, né, ligando as expressões. Então, fazendo esse gancho entre as ideias. E aqui isso não acontece, aqui eu só tenho as palavras ali indicando poluição dos rios. Então aqui eu já entendi que não é um mapa conceitual. Aí aqui eu tenho que escrever com as minhas palavras por que não é um mapa conceitual. Ali na página 48, o que falta, né? Também não tem um sistema hierárquico. Lembram que lá no mapa eu tenho aquelas informações que são mais importantes, então elas vêm antes. E aí depois eu tenho as informações secundárias, que vão ficando mais para baixo. Aqui não, aqui eu não tenho como definir, né, qual é a mais importante. Então, tudo isso, ali com as palavrinhas de vocês vão elaborar a resposta. Tranquilo? E aqui a estrutura 2. Esse eu gosto de usar, ele me ajuda bastante. Mas o mapa conceitual ainda é mais eficiente, porque, olha só, poluição. Palavra-chave ali. Poluição, palavra-chave, beleza. E aí, da poluição, saem outras palavrinhas. IDH, que é a qualidade de vida, população absoluta, país populoso, país povoado, expectativa de vida, taxa de mortalidade, mortalidade infantil e as informações secundárias a partir de cada um deles. A proporção de mortes até um ano de vida, ali no caso da mortalidade infantil, a longevidade, né, que é o tempo médio de vida da pessoa. Então, tem informações que explicam cada uma delas, cada uma dessas flechas. Mas também não é um mapa conceitual. Por que não é um mapa conceitual? Esse é um mapa mental, ele é diferente, ele é um mapa que desenha associações em torno de uma palavra central, né? Tem aquela palavrinha central e ali eu jogo tudo que tá ligado a ela. Verbo, eu vou jogar locução verbal, advérbio, vou jogar tudo ali para que eu lembre, né, daquilo que eu estudei, vozes verbais, por exemplo.
que foi aquilo que nós vimos nesse bimestre. E aí jogo todo o conceito ao redor. Mas ainda segue não sendo mapa conceitual, porque eu não tenho a palavra-chave, a pergunta-chave. Eu tenho a palavra, mas eu não tenho a pergunta, né? Se eu fosse transformar isso aqui num mapa conceitual, eu teria de colocar a pergunta: o que é a poluição? E aí eu colocaria ali causas, problemas recorrentes, e criaria o meu mapinha. E agora, também, mesma coisa aqui. Com as palavras de vocês, vocês vão escrever por que essa estrutura não se encaixa no mapa conceitual. E logo na próxima página, página 50, nós teremos a nossa produção. Após comparar a estrutura do mapa conceitual com a de outros tipos de mapa, comece a planejar sua produção. Primeiramente, escolha uma área do conhecimento que seja bastante familiar para você. Então, pode ser qualquer área. Gosto de surf. Vou falar sobre a prancha de surf. O que é uma prancha de surf? Como é fabricada uma prancha de surf, por exemplo. E aí, ali eu vou colocar, né, na minha questão focal. Elabore uma questão focal. Como é fabricada a bola de futebol? E aí eu vou falar a respeito da bola de futebol. Como surgiu esse esporte? Como surgiu o futebol? Também posso fazer o meu mapinha conceitual a respeito. E aí eu coloco lá a palavra-chave, depois a palavra que liga e os conceitos. Pesquise e selecione conceitos que respondam à sua questão focal. Anote a seguir de 10 a 15 conceitos. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pesquisar lá a prancha de surf, por exemplo. E aí eu vou pesquisar. Vou jogar no Google a minha pergunta. Como é fabricada? E vou anotar aquelas palavras que são palavras-chave. Posso fazer um mapa mental a princípio, né? Vou fazer isso. Anotar tudo. E depois eu transformo esse mapa num mapa conceitual. Eu anoto ali os materiais utilizados. Anoto o tempo de preparo. Quem é, como se chama o fabricante de pranchas, o que ele precisa saber, que materiais são utilizados na fabricação e na prancha. Então, o que é necessário que uma oficina tenha? Todas essas coisas. E aí eu crio meu mapinha. Pode ser qualquer assunto, o assunto que vocês quiserem. E na próxima página, eu fiz esse meu rascunho e na próxima página eu elaboro o meu mapa. Eu crio meu mapa. Primeiro, o rascunho, claro. Produz um rascunho de relação hierárquica entre os conceitos, formulando termos de ligação. O que é isso? Eu vou ver qual é a palavra mais importante e quais são as secundárias. Aí eu vou definir. Verifique se os conceitos selecionados, após serem organizados hierarquicamente, continuam respondendo a pergunta focal sem fugir do tema. Claro, né? Tudo aquilo que eu vou responder tem que estar de acordo com o que eu perguntei. Não posso falar sobre bola de futebol e lá no meio colocar uma resposta sobre a chuteira, né? Aí eu tô fugindo do tema porque a minha pergunta focal não é como são feitas as chuteiras. Entenderam? Então eu tenho que cuidar, não posso fugir do tema. E elabore a primeira versão do seu mapa. Aí, aqui a palavra inicial, né? A questão focal não precisa aparecer, mas a palavra inicial, a palavra focal, sim, a primeira observação ali que chama mais atenção no meu mapa. Essa sim. E aí eu vou fazer meu mapa e depois eu vou avaliá-lo, vou ver se ficou certinho, se está tudo adequado. O tema escolhido é familiar para você, facilitando a organização do seu mapa. Isso é muito importante. Se eu gosto daquele tema, vai ficar muito mais fácil, porque eu já tenho algum conhecimento a respeito. Os conhecimentos respondem a uma questão focal, também super importante. Foram selecionados entre 10 e 15 conceitos. Não pode ter menos de 10 e não pode ter mais de 15. Aí eu vou observar isso. Os conceitos estão organizados hierarquicamente e há termo de ligação. Há uma palavrinha que... Lembram que lá nas outras páginas, essa palavrinha de ligação, ela não ficava lá no quadradinho, ela ficava numa linha? Que é aquela que está ligando lá na da célula, por exemplo. Célula estudada pela citologia. Então, eu uso ali o estudada pela para ligar, né? Célula e citologia,
que é o que não acontece aqui. Poluição acarreta em uma maior taxa de mortalidade. Eu não tenho essa palavrinha de ligação aqui, mas agora no meu mapa eu preciso colocá-la. Combinado? E aí, ali no número 8, após avaliar sua produção, verifique se o mapa apresenta as características desse gênero textual. Releia, verificando possíveis erros de ortografia, itens que podem ser melhorados, etc. Em seguida, estruture a versão definitiva do seu texto. Combinado, amores? Então, a aulinha de hoje é essa, super tranquila. E teremos uma semana aí para produzir nosso mapa conceitual. Combinado? Bons estudos. Um beijo, até a próxima semana. Qualquer dúvida, me chamem.